pessoal, tudo bem? Bem, nós estamos aqui hoje começando mais um produto especial do nosso canal aqui do Jornal Pará. Hoje a gente vai ter o primeiro episódio do nosso Ponto e Contraponto. E eu queria apresentar um pouquinho para vocês o que é esse novo programa, antes da gente apresentar já os nossos convidados, que já estão aqui na tela, e já eu falo para vocês quem são. Mas a nossa ideia aqui é o seguinte: a gente quer trazer para vocês um tema, e nesse tema que não tem uma opinião de um senso comum, uma opinião, uma opinião, vamos dizer assim, divergente, ou oposta, ou nem tanto assim, mas que a gente consiga ver um tema sobre as suas complexidades. Então, nem sempre a gente vai concordar ou a gente vai enxergar um tema sobre o mesmo prisma. E a nossa ideia é sempre trazer aqui convidados que tenham realmente expertise na área, que possam conversar com a gente e que possam esclarecer dúvidas sobre temas diversos. Hoje, o nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre o novo marco legal do saneamento. É a Lei 14.026, de 2020, então é uma lei recente, e ele vai tratar alguns assuntos que impactam no nosso dia a dia, então por isso é tão importante a gente tratar desse assunto. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse tema. Essa lei foi promulgada em 2020, é uma atualização do marco legal do saneamento básico, a Lei 11.445 de 2007. O novo marco ele altera ainda a Lei 9.984 de 2000 para inserir as competências, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, que vai regularizar os serviços de saneamento básico. A ANA também vai passar a ser uma, entre aspas, e aí é uma definição que está na própria lei, né? Ela passa a ser uma autarquia sobre um regime especial com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Ela é integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e com a finalidade de implementar, no âmbito de suas competências, a Política Nacional de Recursos Hídricos e instruir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Bem, bora parar de falar, e antes da gente apresentar aqui também, eu já queria reforçar contigo aquele pedido que a gente faz todo início de programa. Assina, inscreve nesse canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Para te manter bem informado, tu já sabe, jornalpará.com.br. E te lembrando também que esse conteúdo está em todas as plataformas de podcast. Escolhe lá qual é a tua e dá aquela moralzinha para a gente, comenta lá, compartilha e dá a tua sugestão. Bem, já falei demais, estou inclusive com garganta seca, vou logo apresentar os nossos convidados. A gente está aqui, então, primeiro com o professor Paulo Pinho, ele que é engenheiro civil, ele é mestre em engenharia urbana, é doutor em engenharia ambiental, é um empresário na área, tem uma empresa na área de tratamento de resíduos, e além disso tudo, ele é um empreendedor social da organização Amigos de Belém. Ele é autor de 2 livros. O primeiro, Papos com Sustentabilidade e Gestão de Resíduos Sólidos na Amazônia. Obrigada, professor Paulo Pinho, pela sua presença aqui. Mais uma vez, muito obrigado, e para mim é sempre uma alegria ter a oportunidade de conversar, de trocar ideias. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, professor. A gente está aqui também com o nosso convidado, Percy Soares Neto. O Percy, que é diretor executivo da ABCOM Sindicom, que é a Associação do Sindicato das Concessionárias Privadas de Serviço Público de Água e Esgoto. Ele é especialista em economia do meio ambiente, com mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estágio doutoral na França. Foi coordenador da rede de recursos hídricos na indústria na CNI, e é autor do livro Construindo a Segurança Hídrica, de 2018. Muito obrigada, Percy, pela sua presença aqui também com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder discutir um pouco o tema do saneamento. Obrigada. Então, bem, eu vou começar com a primeira pergunta, que é a pergunta bem básica, para a gente começar a entender. Eu dei uma introdução sobre o que era o marco legal, e eu queria começar pelo professor Paulo Pinho, que pudesse dizer para a gente, então, qual é o seu entendimento, de uma forma geral, professor, qual é o seu entendimento sobre essa legislação, sobre esse novo marco regulatório?
Primeiro, é importante frisar a situação caótica do Brasil na área de saneamento. Então, a legislação é mais uma tentativa para nós enfrentarmos esse desafio gigante. O Peston estava conversando antes, né, de estar gravado, ele está em Brasília, onde a situação é um pouco melhor, o sul e sudeste é um pouco melhor, mas a região norte, os nossos indicadores são horrorosos. Para você ter uma ideia, em Belém do Pará, somente 15% do esgoto é coletado e somente 5% é tratado. Então, a legislação ela está tentando enfrentar esse desafio, que ele não nasceu ontem, é um desafio que também é por conta da urbanização, é por conta do processo de desenvolvimento do Brasil. Então, a própria legislação reflete essa necessidade de não adiamento mais no enfrentamento desse problema gravíssimo, que é o saneamento básico no Brasil. Saúde, Bessa. Então, eu passo também agora, eu queria entender a posição do PECI nesse contexto, né? Queria que você falasse para a gente, então, do seu entendimento a respeito desse novo marco. Bom, primeiro, né, eu acho que o professor já foi certeiro em dizer, em fazer historiar um pouco que a situação de água e esgoto no Brasil ainda é precária. Eu diria que em água, a nossa visão é que o Brasil avançou bem, desde o Planasa aí na década de 70, 80, depois teve um gap grande, teve a lei 11.445, né, que foi uma lei que trouxe aí um primeiro avanço importante para o setor, e a lei 14.026, aprovada em 2000, como bem foi falado aqui, se propõe a dar um passo adiante, né? Acho que o nosso grande desafio, né, como país ainda hoje é a coleta e o tratamento de esgoto. Isso é um desafio extremamente importante. Regiões, e aí o professor falou bem o dado de Belém, mas assim, hoje metade da população brasileira não tem tratamento de esgoto, não tem coleta de esgoto, né? E isso é vergonhoso, né? E isso é expor uma parcela da população a situações insalubres de forma não justificada, né? O que se verificou, então, a partir da 14.026, é que o setor privado, que são as empresas que eu represento, teria condições de dar uma contribuição nesse processo de universalização por meio da concessão dos serviços de água e esgoto para operadores privados, que poderiam fazer os investimentos necessários, serem remunerados pelas tarifas, para que a gente conseguisse dar mais celeridade ao processo do que a gente chama de universalização do saneamento. Essa é uma lei que está baseada em 3 grandes pilares, né? A melhora da regulação, então traz o papel, como você bem falou, da Agência Nacional de Águas, como entidade de harmonização das normas de regulação, da competição, ou seja, que todo o processo de concessão do serviço de água e esgoto seja feito por meio de uma licitação pública, transparente, com vários concorrentes, com critérios de julgamento, e o terceiro, que é a regionalização, ou seja, agregar municípios grandes e pequenos no mesmo lote para que os municípios não tão viáveis possam ser subsidiados, a gente chama de subsídio cruzado entre grandes e pequenos, viabilizando assim que a gente consiga levar o serviço para todos. Além disso, a lei estabeleceu a meta de 2033 para levar para 99% da população água e 90% da população esgoto, tá? Que é as metas de universalização, e, no meu entender, foi sábia em dar uma chance. Quem não conseguir fazer isso até 2033, conversa com a sua agência reguladora e pode ganhar uma extensão de prazo até 2040. Tá? Então, grosso modo, eu acho que é isso. Alguns estados avançaram,
alguns estados, como Rio de Janeiro, Alagoas, entre outros, avançaram de maneira Amapá, e fizeram suas licitações e contrataram seus operadores e contrataram suas metas de universalização, outros estados ainda estão em processo. Hoje, o BNDES trabalha com o estado do Pará, né, que é uma boa notícia, né? Eu acho que o estado do Pará buscou o BNDES para que o BNDES faça uma modelagem e estude a melhor forma de levar esses investimentos para o estado, e nós, como associação, temos acompanhado aí, trabalho com Pará, Sergipe, uma série de estados, eu destaquei Pará por óbvio, mas assim, eu acho que são iniciativas muito positivas hoje. PC, eu queria continuar então contigo, porque tu falaste sobre as metas, né? E essas metas, sem sombra de dúvidas, são desejos até, né, da população, porque vocês dois falaram no começo, é vergonhoso os dados que a gente tem num país tão grande como o nosso, né? Mais de 5 mil municípios, e a gente tem diferenças tão grotescas em relação aos dados de saneamento, né, e água potável. Eu queria que você falasse o seguinte: é possível a gente conseguir executar esse projeto ou ter esses resultados realmente até o prazo de 33, ou como você citou, com a possibilidade de ter numa exceção, numa avaliação depois de uma exceção até 2040, você acha que é possível a gente pensar num conjunto, né? Alguns estados naturalmente vão conseguir, mas num conjunto que o Brasil realmente alcance essa meta? Podia fazer essa pergunta para o professor, né? É muito difícil, né? 2033, eu acho que é um prazo muito difícil, tá? Principalmente para aqueles estados que estão, digamos assim, mais atrasados no tratamento. Por isso que eu disse assim, eu acho que a legislação ela foi sábia em criar essa oportunidade de 2040. Mas eu acho que 2040 é um prazo extremamente viável. Então, 2033 não, mas 2040 é possível. Não, eu disse não. Eu disse que é difícil. Né? Acho que alguns lugares vão chegar, outros não. Sim. Porque qual era o nosso desafio quando a gente discutiu a lei? A gente olhando para o vizinho do lado, que é o setor de resíduos sólidos. Né? Quando a lei bota um prazo, como foi o prazo para a extinção dos lixões, entendeu? E esse prazo não é atendido, sempre tem aquele movimento dos prefeitos de dizer assim, vamos mudar a lei e pedir mais prazo. Então, eu acho que a lei de saneamento ela foi sábia. Ela disse, eu vou botar o prazo em 2033. Mas para não precisar mudar a lei, eu digo, olha, se você for lá e conversar com a sua agência reguladora, você pode ter 2040. Então, não é que o cara possa automaticamente ir para 2040. Ele precisa explicar para o regulador dele por que ele não conseguiu em 2033. E aí, a agência vai dar a oportunidade para ele. Vamos lá. Se for razoável a explicação, bom, então... Porque, por exemplo, se eu tenho lugar com 16% de esgoto, é muito difícil que eu vá conseguir fazer todo o investimento necessário, e se eu tiver que antecipar todo esse investimento, eu vou ter que rebater isso numa tarifa que vai ter que subir muito. Então, às vezes, o regulador diz assim, pô, se eu tiver mais prazo, eu vou fazendo as coisas e eu não faço uma pressão tão grande na tarifa. Entendi. Não vai ser fácil, né? Não é simplesmente pedir o prazo vai ser estendido, assim, né? PC? Exato. Perfeito. Professor, agora nos conte. Esse prazo, mesmo que a gente pense nesse tempo aí até 2040, é possível de um modo geral? Como o PS colocou, a possibilidade existe, né? Só que se nós olharmos para o histórico brasileiro, é muito pequeno, é muito remota essa possibilidade. Ele citou o vizinho, que seria resíduo sólido, que na verdade não é vizinho. Ele mora na mesma casa. Lembrar que saneamento são 4 pernas. Então temos água e esgoto, que o PS trabalha, né, porque tem interesse, porque está mais consolidado o mercado. E que fique claro, viu? Não tem nada contra, você bem colocou, eu tenho uma empresa de consultoria, tenho uma segunda empresa de tratamento de resíduos. Então, na minha opinião, o desafio é nacional.
Então, nós estamos aqui para tentar evitar erros e para poder acelerar processos. Ponto. Dito isso, ele bem lembrou a questão dos resíduos sólidos. Ele citou algumas questões em relação à tarifa, para nós atingirmos o mais rápido possível. Só que tem um detalhe. Tem uma outra questão. A questão do saneamento, ela está inserida numa questão de urbanização. E a questão da urbanização caótica, principalmente em lugares mais carentes, ela não vai ficar a cargo de uma iniciativa privada, de uma empresa que vai ganhar, por exemplo, uma concorrência para poder prover o serviço, se é concessionária. Então, na minha opinião, essa é uma dificuldade. Alguns contratos já, inclusive, tem uns condicionamentos. A prefeitura, o poder público precisa fazer algumas coisas para que, e está correto, né, a concessionária ela entre para poder ter a universalização, para poder atingir as metas. Então, sendo muito objetivo, se o Estado não fez até hoje, por que a gente acredita que ele vai começar a fazer hoje? O Estado brasileiro, ele é muito pródigo. Enquanto ele não está dando conta, ele simplesmente não diminui o imposto e tenta privatizar aquilo que é privatizável. Mas o problema é que aquilo que não gera interesse, né, da empresa privada, e eu repito, eu não tenho nada contra a empresa privada, tanto é que nós temos 2 empresas, acaba que esses vazios, essas regiões menos, eu diria, ricas, né, com condições de pagar um serviço, elas fiquem a mercê. Bem disse o PS que existe um outro mecanismo interno nos editais, que é juntar grandes cidades com cidades pequenas. Só que tem que lembrar que as grandes cidades não são homogêneas, assim como as pequenas cidades são homogêneas. Onde é que eu quero chegar? Por exemplo, vamos falar de Belém do Pará. Em Belém do Pará, eu moro num lugar, um bairro, onde ele já é abastecido pela Cosampa, que é a concessionária pública. Só que a concessionária pública, ela não chega em todos os lugares da região metropolitana de Belém, ela só chega em 70%. Então, nós temos alguns problemas onde, muito possivelmente, a inadimplência virá desses lugares onde hoje não tem esse serviço. Então, são essas equações que precisam ser definidas e nós não podemos esquecer, de novo, a gente está falando sobre metas. O Estado brasileiro ele precisa melhorar a sua entrega. A nossa gestão pública é uma gestão pública precária. Não estou falando só na área de saneamento. Eu citei a questão da urbanização. Então, não é colocar só na costa da empresa privada um ônus que, constitucionalmente, é de responsabilidade do Estado. Nós temos representantes que são pagos para realizar serviços, dentre eles a questão do saneamento. Resumindo, eu não acredito que as metas vão ser alcançadas em 2033, muito menos em 2040, pelo motivo de olhar para o histórico do Estado brasileiro. Como é que está sendo feito agora? Né? E aí o PS eu gostaria até de que me ajudasse nesse sentido. Parte das operações de privatização, de concessão para empresas privadas, ele citou o Estado do Pará. Né? O BNDES faz o estudo e às vezes ele financia. E o que eu tenho visto? Eu gostaria de que tu falasse um pouquinho sobre isso, PS. Que o investimento que é aportado pelo Estado, o BNDES é um banco, né, de desenvolvimento nacional, ele acaba indo para o caixa, né? Por exemplo, lá ele é financiado, o BNDES entra com dinheiro, só que não necessariamente ele vai para o saneamento. Então, está se privatizando com parte desses recursos com dinheiro público, e esse dinheiro público acaba não chegando no saneamento. Então, é isso que eu gostaria de ouvir um pouquinho o PS. Por quê? E aí, só fazendo um gancho. Existe uma tendência de reestatização. Muitos lugares do mundo, o PS sabe disso, privatizaram, tá? E depois o Estado voltou a ter o controle, seja pelo aumento de tarifa, seja pelo não cumprimento de metas, seja pela qualidade. Repito, eu não estou citando alguma coisa pontual em relação ao Brasil. Eu até dei uma pesquisada, né, ele com certeza conhece esse estudo, de uma pesquisadora chamada Satoru Kishimoto. Né, ela trabalha na Holanda, e até 2017,
267 cidades que tinham concedido serviço para iniciativa privada reestatizaram o serviço. Né? Um pouquinho depois, né, em 2020, já eram 302 cidades. Então, eu gostaria que o Pércio falasse um pouquinho dessa tendência. Eu gostaria de saber, na ótica dele, por que essas cidades que privatizaram o serviço, fizeram a concessão, quiseram trazer o serviço de volta para a alçada do poder público. Então, eu passo a palavra aí. Essa discussão é longa, professor, e como é que eu vou dizer? Eu acho que ela é mal colocada. Tá? Grande parte dessas cidades, tá, a devolução do serviço para o poder concedente se dá ao final do contrato. Tá? Então, quando eu tenho um contrato e eu executo tudo aquilo que eu tenho no contrato e, ao final, o poder concedente não renova, a gente não entende que é um problema de má prestação do serviço. É um problema de que o Estado não tinha dinheiro para fazer o investimento, chamou um parceiro privado e disse: faça o investimento para universalizar, amortize esse investimento no período de contrato, eu tenho serviço universalizado, né? Eu pego de volta. Isso não é má prestação de serviço, que é o caso lá típico, que o pessoal gosta de falar de Paris, por exemplo. Paris não houve rompimento do contrato, não houve má prestação de serviço, não houve nada. Houve um contrato com início, meio e fim. Como qualquer contrato de qualquer prestador de serviço. Se o senhor pegar uma consultoria na sua empresa e fizer um contrato de 2 anos, e ao final de 2 anos o cara que lhe contratou não quiser renovar o contrato, não é porque o senhor fez um serviço mal feito, é porque o senhor entregou o que tinha que entregar nos 2 anos de contrato. O contrato acabou, vamos embora. Bom, aí temos outras situações. Vamos para Buenos Aires. Né? Buenos Aires é um caso que está nas cortes internacionais. Entendeu? O país declarou moratória da dívida externa. Parou de pagar todos os empréstimos internacionais que tinha. E era uma empresa estrangeira que estava lá. Então, os grandes números, eu acho que as pessoas que são críticas à participação privada usam esses números, mas tem que aprofundar no caso a caso. Tem que entender o que acontece em caso a caso. Na nossa perspectiva, no nosso ponto de vista, o governo, se não tem dinheiro para levar saneamento para todo mundo, pode chamar um parceiro privado e dizer assim: cara, não tem dinheiro para fazer esse investimento, faça esse investimento. E use, né, e opere o serviço até amortizar o seu investimento. Depois é completamente natural que ele diga: o investimento está feito, a infraestrutura está lá, a população está atendida, bom, agora eu vou fazer a gestão do serviço. Então, eu acho que essa discussão, que no mundo estatizou, o Brasil precisa fazer investimento e levar esgoto para metade da população. Ninguém acredita que nós vamos ter orçamento público para fazer isso. Né? Então, ter um parceiro privado que possa ficar um tempo... Vamos lá, eu peguei o dado aqui do Pará. O Pará tem 8% na média do estado de esgoto. Tem que levar esgoto para 92% da população. Quem vai fazer esse investimento? Quem vai captar esse dinheiro e levar e fazer a obra, fazer a estação de tratamento de esgoto, enterrar o cano, fazer isso? Né? A Cosamba tem condições de fazer isso? Por que não ter um parceiro privado para fazer isso e um contrato que possa, ao fazer o investimento, remunerar aquele investimento e depois, se o Estado quiser ficar com o serviço, pode ficar. Não, eu acho que a questão que se coloca hoje é como é que a gente, o foco é como é que a gente leva coleta e tratamento de esgoto para a população. Quem tem condições de fazer esse investimento? E a gente viu, né? Alagoas, Sertão Alagoano, Amapá, região norte, que eram lugares que todo mundo dizia: não, a região norte tem a densidade de ocupação é baixa, ninguém vai se interessar em fazer esgoto lá. Teve licitação, teve concorrência e teve um contrato assinado para atender as metas de universalização.
Ah, ninguém vai querer operar saneamento no sertão do Nordeste. Sertão de Alagoas fez licitação, teve concorrência, teve uma outorga bastante grande, tem uma empresa lá trabalhando, com um contrato assinado com as metas. Ah, o contrato assinado garante a meta? Não. Mas uma empresa assinou um contrato, se comprometeu com aquilo. É importante que tenha uma agência reguladora que vá fiscalizar se aquele negócio está fazendo. Né? Agora, as condições de levar o serviço para a população estão dadas. Então, tem metas contratadas. Entendeu? Então, acho que esse, sim, é um desafio importante. Eu queria voltar numa fala que o professor Paulo colocou no começo, antes de pedir a complementação do Pessen. O senhor estava falando, professor, que não é só a questão do saneamento, a gente não está falando de uma questão isolada. Tem que ter outros projetos ali, o senhor citou a urbanização, né? Qual é hoje que o senhor entende? Aí depois eu quero também ouvir o Pessen a respeito disso, se é que isso tem, na opinião dele, também tem alguma relação. Como é que esses outros planos precisam estar inseridos dentro desta lei para que seja possível, ou que seja provável que a gente consiga isso no modo geral, considerando o país inteiro, não apenas uma parte do país, né? Como a urbanização, por exemplo, professor, que o senhor citou. Pois eu te agradeço a pergunta. Eu vou até aproveitar, não sei se o PS sabe da história de Berlim. Né? Eu gostaria que ele falasse um pouquinho, não sei se... Porque os dados que eu tenho, né, sobre Berlim, houve um processo, né, de privatização e depois referendo popular, diferente do que ele comentou, houve uma decisão da população e, no final, o Estado, né, teve que pagar 1,3 bilhões de euros, que durante 30 anos vai ter que ressarcir. Eu gostaria que ele comentasse um pouquinho sobre Berlim, o caso específico de Berlim, né, que não é muito comentado. Então, o primeiro ponto é esse. Em relação à COSAMPA, um dos problemas é a questão da tarifa. Em regra, quando o poder público tem a posse de uma empresa como a COSAMPA, ele acaba não aumentando, então o metro cúbico, o preço da água, ele é muito barato aqui no estado do Pará. Então, quando uma empresa ela assume, e repito, isso é normal, ela não vai ter prejuízo. A COSAMPA tem inúmeros prejuízos. Então, quando ele faz a provocação e está correto, é a COSAMPA. Então, a COSAMPA, do jeito que está, ela nunca vai resolver o problema. Agora, se eu desse as condições para a COSAMPA, que eu dou para a iniciativa privada, será se ela poderia atender a esse serviço? É uma interrogação. Segundo, muitas pessoas não acreditam por conta do uso político dos órgãos públicos. É isso que acontece. A gente cai num circuito oval. Né? Nós não podemos investir numa empresa privada, senão vão encher de político, de cabide político, que é o que acontece hoje em dia. E foi o que eu comentei. A nossa gestão pública é horrorosa. É muito baixa. O Brasil, ele precisa profissionalizar os seus representantes. É disso que nós estamos tratando. Então, a raiz dessa nossa conversa são mais de 200 milhões de brasileiros, a gente precisa de serviços básicos. E o nosso Estado não atende serviços básicos. Eu morei um tempo, na Alemanha. Eu faço questão, né, de comprar o teu livro. Né? Repito, eu não me vejo contra você, eu não me vejo contra a privatização. Eu só quero discutir, porque quando a gente toma um caminho errado, e às vezes a gente tem que voltar, isso custa. E o Brasil já é um país onde está em déficit, está em débito com a maioria da população. É isso que a gente está discutindo aqui. Então, quanto mais pobre, menos a gente tem direito de errar. Então, citei o caso de Berlim, onde eu tive a oportunidade, quando eu morava lá, eu andando na estrada, e a minha namorada perguntou, e o pedágio? Que hora vem o pedágio? Eu disse, não, aqui não tem pedágio. Mas como não tem pedágio? Porque já tem IPVA, porque já tem os impostos para manutenção de via. Aí aqui no Brasil é assim. A gente tem o imposto, como o dinheiro não chega onde tem que chegar, aí tem que ter o pedágio. Ah, não, mas ali a rodovia é linda, maravilhosa. Isso é um equívoco. Então, nós precisamos ter muito cuidado ao enfrentar o problema e não resolver da maneira equivocada. E aí, dito isso, que tem a ver com a tua pergunta em relação à urbanização.
comentei com o professor, com o PS, e ele concorda, a questão do saneamento, ela começa, né, na pavimentação, isso tem a ver com urbanização, que é o escoamento da água, que vai proteger o cidadão, que vai proteger o imóvel, mas também vai salvaguardar as estruturas de água, de esgoto. Então, nós precisamos de integração de políticas públicas para que o investimento ele chegue onde tem que chegar. E aí eu concluo a minha fala. Eu não sei em Brasília, eu não sei lá no Rio Grande do Sul, onde tu morava, mas aqui no Pará é muito comum o seguinte: vem o responsável pela água e faz uma obra. Tu estás em Belém do Pará, também a nossa mediadora, aí faz um buraco. Aí depois vem a empresa responsável pela pavimentação, aí ela pavimenta. Aí a empresa responsável pelo esgoto sanitário, que é a mesma, ela faz de novo o segundo buraco. Essa falta de integração, essa falta de capacidade do poder público, porque o poder público, no final das contas, é o detentor do negócio. Só que se ele não estiver fortalecido, ele atrapalha, inclusive, a iniciativa privada. Tu não estás acompanhando aqui, Peça, mas a gente está tendo uma ação da COSAMPA de abastecimento de água, que foi contratada ainda no governo anterior, e, meu amigo, a população está revoltada. Por conta dessa falta de integração de serviços, essa falta de comunicação. Então, repito, ninguém é contra ou a favor, né, da participação ou não. Isso já acontece em muitos lugares. A iniciativa privada, a iniciativa pública, né, elas são complementares. O detalhe todo e o cuidado que nós temos que ter é: a iniciativa privada sozinha não vai resolver o problema, tenho certeza que o PS concorda comigo, não vai resolver. Porque ela precisa do poder público estruturado, organizado, inclusive para viabilizar a obra, para viabilizar pagamento do contrato que ela vai fazer. Então, sim, é verdade que em muitos lugares, como a Argentina, para mim é um caso extremo, mas em muitos lugares onde a condição ideal ela foi prevista num plano, no edital, só que a realidade é diferente, né, do edital. Péssimo, eu queria te ouvir nesse sentido, porque é claro que aí a gente não pode exigir que a iniciativa privada dê conta dessa integração, porque seria uma função do Estado mesmo. Mas, pensando por esse lado, de que outros projetos, outras áreas, eles têm impacto na área do saneamento, nesse caso específico, como é que dentro do novo marco, a iniciativa privada vai lidar com esse problema? Porque, fatalmente, ele será afetado, né? Por exemplo, se as metas não forem cumpridas, já tem prazos, se eu não me engano, que já tiveram prazos que deveriam ter sido cumpridos em 2021 e 2022, né? Depois eu vou pegar aqui a minha colinha para ver melhor. Mas, assim, como é que tu entendes que isso pode impactar diretamente nesse serviço que vai ser prestado pela iniciativa privada, por exemplo? Ou tu achas que não terá impacto nenhum? Não, eu acho assim, gente, vamos lá. Não sei, estou. Primeiro, voltando nas questões aí do que o professor colocou. Berlim, eu confesso que eu estava até dando uma pesquisada aqui, eu não conheço muito bem o caso de Berlim, mas eu vou pedir o seu e-mail, professor, vou lhe mandar um estudo que analisa os casos, né, para a gente poder, eu acho que dar uma qualificada. Eu acho que esse debate ele é muito importante para a gente, eu acho que tem muitos mitos aí em torno desse debate. Sobre a disfunção da política pública, seja a falta de articulação, seja a ineficiência, eu estou completamente de acordo, né? Eu acho que o Estado precisa ser repensado e precisa ser mais eficiente. Eu acho que quando a gente vem para o setor de saneamento, a questão é a seguinte: nós vamos aguardar, né, um repensar e uma reorganização integral do Estado para resolver o problema básico, ou nós temos que dar continuidade e trabalhar para resolver o problema das pessoas? Senão vou ter que resolver o problema de ocupação urbana, de lixo, de eficiência do Estado, de aplicação de recurso público, de não sei o quê. Quer dizer, eu acho que a gente tem no saneamento um problema que é urgente e que a gente precisa, como é que eu vou dizer assim, enfrentar esses problemas com celeridade. Porque a criança que está indo para a escola, passando na vala do esgoto, ela precisa ter aquela vala tapada, aquele esgoto dentro de um cano.
para não ter doença de veiculação hídrica, para diminuir os vetores, entendeu? Então, entendo que a gente precisa repensar o Estado, repensar a política urbana, articular todos os integrantes de saneamento. Agora, a população ela tem um problema muito concreto, que é com quem vai levar o serviço para lá. Quem vai... mas, bom, as condições que o privado tem não são iguais da Cozampa. Claro que são. Se a gente ouvir a tarifa no Rio de Janeiro, a tarifa em Alagoas, a tarifa do Amapá, a licitação manteve os mesmos níveis tarifários, né? Exatamente os mesmos níveis tarifários. Então, não houve aumento de tarifa quando o privado entrou. O privado recebeu, inclusive, as tarifas das estaduais, né? Então, eu acho que, assim, entendo a macroarticulação, mas entendo também que nós temos um problema pragmático para resolver, que é levar esgoto para a população que não tem. E nós temos uma oportunidade, um interesse da iniciativa privada de estar nesse processo. Concordo integralmente com o professor que não vai ser o privado que vai resolver o problema. Sim. Saneamento é um problema do governo. O privado pode, quando chamado num edital de licitação, contribuir. Mas, além do operador, eu preciso ter uma agência reguladora que é do Estado, eu preciso ter um órgão para formulação de política que é do Estado, eu preciso ter o controle do poder concedente que é do Estado. Então, a possibilidade do privado participar na solução do saneamento, ela é muito limitada, simplesmente como operador. A agência reguladora nunca vai ser privada, o poder concedente vai seguir sendo do município, né? E a responsabilidade de formulação de política do município, Estado e União. Então, eu não vejo, de certa forma, hoje, no Brasil, com a situação fiscal da União e Estados, muito como a gente avança no setor do saneamento sem buscar essa parceria com os operadores privados. Uhum. Pérsia, é porque a gente... e aí, uma pergunta realmente de leiga nesse processo, eu queria o esclarecimento de vocês. Quando a gente ouve em privatização, né, quando a gente escuta esse projeto, de uma forma geral, as leis ou a intenção até, ela é muito positiva. E ela traz para a gente um desenho muito promissor nesse sentido, né? Eu queria só ouvir de vocês dois nesse sentido, de que forma uma legislação como essa, que é tão importante para um serviço que vai impactar diretamente a vida da gente, enfim, em todos os níveis, né? Eu estava lendo, e aí me corrija até se esse número faz sentido, que para cada R$1 investido em saneamento básico, se economiza R$4 na área da saúde, por exemplo. Então, aí, com a saúde ok, a gente pode falar em desenvolvimento de tantas outras coisas, mas, na opinião de vocês, qual é ou aonde pode ser melhorado essa relação do público com o privado, de forma que a gente não tenha mais uma legislação que esteja ok em termos jurídicos, né? Em termos sociais, mas que na efetividade a gente não consiga ter esse resultado, né? A gente tem casos aí que isso não é bem sucedido, digamos assim. Então, é um serviço fundamental para a gente. Eu acho que o que vier, e aí é uma questão também de um entendimento meu, a gente vê que essa parceria ela é fundamental, ela é importante, a gente quer os bons resultados. Ninguém pode ser contra ou a favor a uma iniciativa que pode trazer bons resultados. Mas a gente precisa saber como que o Estado, a população e a iniciativa privada possam trabalhar de forma que esses números sejam realmente possíveis de serem feitos na realidade. Aí eu queria começar, professor, talvez, né, pudesse dizer um pouquinho para a gente sobre isso. Pode ser sim. Sempre é interessante nós olharmos para as experiências. Então, tem alguns exemplos, por exemplo, a Sabesp, o PS, com certeza conhece com mais detalhes, inclusive, a situação da Sabesp. A Sabesp ela abriu seu capital. Então, ela é uma empresa de saneamento, é como se fosse a Cozampa, aqui nosso, só que é no estado de São Paulo. Ela atende, até onde eu sei, 375. Pode me corrigir, viu, PS? E
em 2021, para vocês terem uma ideia, o lucro da Sabesp foi de 2,31 bilhões de reais. 2,31 bilhões. É um motivo de celebrar? É um motivo de celebrar. Só que o detalhe todo é o seguinte, a partir do momento que eu tenho esse volume, que é um volume interessante, é um volume potente, não há esse acompanhamento, por exemplo, ele falou em tratamento de esgoto. O nível de ampliação da cobertura, apesar de alguns exemplos super interessantes, o ProConexão, né, que é de 2012, são conexões à rede de habitações de baixa renda. Só que o fato é que eu morei em São Paulo, Pérez, e me deu uma vergonha. O tamanho do ATI, que é uma das primeiras intervenções urbanísticas do Brasil, está totalmente detonado. Isso para não falar do Tietê, do Pinheiros, que todo mundo sabe. Então, eu estou falando, né, de uma empresa que fez um modelo, ela não privatizou tudo, ela manteve a maioria, né, majoritário, o Estado é majoritário, mas eu gostaria de ouvir o PS. Né? Eu acho que a Sabesp, pelo tamanho, pela referência que é São Paulo, é uma referência para todos os estados, é óbvio que nós não temos nem condições em escala para comparar, né, o estado do Pará com o estado de São Paulo, mas acho que é uma boa referência. Então, como garantir, PS, por exemplo, que os recursos gerados por empresas privadas sigam para o saneamento e não para o caixa geral do governo de São Paulo, por exemplo? Vamos lá. Eu acho que tem coisas assim, vamos estratificar as respostas. A primeira pergunta, eu acho que tem uma função na prestação de... Eu vou chegar lá na sua resposta, professor, mas vou só trilhar um caminho aqui. Tem uma função na prestação de serviço de saneamento que chama regulação. É a agência que regula o serviço. O serviço é um monopólio natural. Né? Você vai ter um operador de saneamento, não vai ter 3. Não é que nem telefone. Você vai escolher A, B, C ou D. Ninguém vai passar 3 canos de água na frente da sua casa para você decidir aonde você se conecta. É inviável economicamente. É um monopólio natural. Como monopólio natural e a prestação de serviço remunerado por tarifa, eu preciso ter, e aí é público, essencialmente público, controle do Estado sobre essa operação. E isso é a agência reguladora que faz. Tá? Então, não tem como, né, eu acho, a gente percebe, né, não tem como não. A melhor forma de monitorar essa prestação de serviço é com um ente regulador forte. O ente regulador forte é uma agência de regulação que vai lá, pegue o contrato e diga: você ficou de levar no ano de 2023 esgoto para essa área da cidade. O esgoto chegou? Não chegou. Se não chegou, tem que olhar lá no contrato qual é a cláusula de penalidade que tem, aplica-se a penalidade. Se chegou, vamos adiante. Então, um ponto fundamental é ter o ente regulador. O ente regulador é o olho. É que nem o pessoal diz, uma regulação forte é interessante para o investidor. Mas a regulação forte é a proteção do cidadão. O regulador, ele é o cara que deveria, não vou dizer que funciona assim em todo lugar, mas assim, que deveria estar de olho no operador o dia inteiro para saber se o cara cumpriu as metas do contrato, está fazendo um bom atendimento, qual é o tempo de resposta dele de reclamação, qual é o tempo de resposta dele para consertar uma fuga d'água que tem ali, um vazamento de esgoto que tem lá. Então, todos isso são indicadores estabelecidos na regulação que o operador público ou privado que está lá tem que fazer e o regulador tem que estar em cima dele para ter certeza que ele está fazendo. Isso é um ponto. Segundo ponto, aí voltando, né? O dinheiro privado do saneamento. Então, nós temos duas questões aí. Primeiro, quando eu vou fazer uma concessão, e nem sempre é assim com o contrato de programa, que é o contrato que a empresa estatal assina com o município, assinava até 2020, sem nenhum processo concorrencial. Quando eu faço licitação, em geral, eu pago uma outorga. O que é? É a competição. O Estado vai lá e diz assim, olha, você quer operar o serviço de saneamento? Quer, você vai ser remunerado pela tarifa? Vai. Quanto você me paga para ter 30 anos de contrato? Né?
E aí abre a licitação. Aí um diz que paga 1, outro diz que paga 2, outro diz que paga 3, e é leilão. O estado do Amapá foi um avanço nos leilões de saneamento. Por quê? O que ele disse? O início do leilão era por desconto na tarifa. Tá? Então, a tarifa teta é 100. Aí, os concorrentes disseram, eu dou 20% de desconto na tarifa, que era o piso. Né? E aí começou. Chegaram no piso da tarifa e começou o leilão para a outorga. Tá? Esse dinheiro da outorga, em geral, vai para o cofre público, tá? E o Estado gasta em outro lugar. Bom, mas o investimento em saneamento está contratualizado no contrato, né? Então, o operador, quando ele assina o contrato, ele diz, eu me comprometo a fazer todo o investimento para universalizar, assinado lá no contrato, e para isso eu pago tanto. Então, grosso modo, para o operador privado, esse modelo de outorgas caras nem é muito interessante, porque tu tem que botar o dinheiro na frente do negócio. O ideal era que, né, mas os prefeitos e os governadores, sempre que vão conceder o serviço de saneamento, olham a outorga e dizem, eu posso ter uma receita aqui. E aí, esse é um dinheiro. Tá? Se vincular ao setor de saneamento, para nós, tanto melhor. O operador privado, quem bota a regra da licitação é o governo. O operador privado aí vai lá na licitação apresentar a proposta, mas ele não define a regra. O Estado do Amapá, por exemplo, pegou o dinheiro da outorga e fez um fundo para aplicar em saneamento rural. O Estado do Rio de Janeiro pegou parte do dinheiro da outorga, pagou uma dívida que ele tinha com um banco e o resto fez um fundo para investimento em infraestrutura. E assim vai. Né? É a mesma coisa assim. Na época a gente estava discutindo lá royalty de mineração. Também é um dinheiro que vai para o Estado. Né? Então, a gente precisa entender que o poder concedente ele precisa daquele recurso, eventualmente, se ele não botar em saneamento e botar em saúde, é legal. Se ele não botar em saneamento, botar para recuperar uma estrada vicinal, pode ser interessante. É um dinheiro que vai para o caixa da prefeitura porque ela concedeu um serviço. Tem um outro dinheiro, aí chegando na sua pergunta, professor, que é quando o governo do Estado, em geral, os governos dos estados, são os acionistas das empresas de saneamento. Então, as empresas de saneamento funcionam, por isso que a gente advoga tanto pela concorrência, funcionam como uma empresa. Tem balanço, tem acionista, tem que ter governança, tem presidente, tem que ter conselho fiscal. E toda a empresa, quando dá lucro, ou reinveste ou reparte entre seus acionistas. No Brasil, nós temos 3 casos, que é o Paraná, São Paulo e Minas Gerais, que os governos do Estado resolveram abrir o capital das suas empresas. O que é isso? Pegar uma parte do controle daquela empresa e botar na Bolsa de Valores. Então, mas quando vai abrir o capital, quando a gente vai para a Bolsa de Valores, a gente tem uma exigência de governança. Né? Para poder listar a empresa na Bolsa de Valores, eu tenho que atender os requisitos de governança. E um deles é repartir um percentual do resultado entre os acionistas. Ora, se o governo de São Paulo tem 51% das ações da Sabesp e o mercado 49%, quando ele vai repartir o resultado, ele vai repartir entre todos os acionistas, inclusive do acionista controlador, que é o governo do Estado de São Paulo. Entendeu? Então, o que a gente entende, o que a gente percebe é que o grande desafio aí é eu ter um compromisso da empresa com o investimento, com levar saneamento para quem não tem, e uma fiscalização, uma regulação para isso. Se o cara conseguir fazer isso e for ganhando eficiência, otimizando o seu resultado, fazendo mais com menos, é natural que aquele resultado seja repartido entre os acionistas. Inclusive, é por causa dessa perspectiva de resultado que o cara vai fazer um investimento em inovação, um investimento em tecnologia para ganhar eficiência. Então, eu acho que a coisa é mudar o ciclo da roda, quer dizer, é ficar mais proativo. Né? Quando eu tinha
as empresas num controle estatal extremo e sem uma pressão por resultados do acionista controlador, que é o Estado, eu inibo muito a inovação no setor. Quando eu tenho concorrência e o acionista pressionando por resultado, eu faço o setor ser mais motivado para inovar, para ganhar resultado. Entendi. Bem, antes de eu passar só para o senhor, professor, que tem muita gente que está nos acompanhando aqui também pelas plataformas de podcast. Então, eu queria só pedir aí para as pessoas que estão acompanhando a gente pelas plataformas, reapresentá-los, né? A gente está aqui falando sobre o novo marco legal do saneamento, e a gente está conversando aqui com 2 grandes profissionais nessa área, pessoas bem atuantes nessa área. A gente está aqui com o professor Paulo Pinho, e estamos também aqui com o Percy Soares. O professor Paulo Pinho é engenheiro civil, né? E o Percy Soares Neto, ele é diretor da ABCOM Sindicom, que é a Associação do Sindicato das Concessionárias Privadas de Serviço Público de Água e Esgoto. Então, quem estiver acompanhando aí pela gente, por favor, dê uma curtida, dê um comentário aí, as suas sugestões. Professor, passando a palavra aí para o senhor, né? Só quer complementar a fala do Percy. Na verdade, não quero nem complementar. Da fala do Percy, eu reflito e concluo o seguinte: vamos deixar bem claro, até porque está todo mundo perseguindo o mesmo objetivo comum, que é de melhorar o serviço, que é melhorar nossos indicadores em relação ao saneamento. O que não pode de jeito nenhum? Conforme o Percy explicou, e é verdade, porque muitos estados estão loucos para privatizar o serviço de saneamento, que é uma forma de conseguir dinheiro para o seu caixa. Então, é objetivamente isso. Então, ele vai pegar aquele dinheiro, em regra, do banco público, que pode ser, por exemplo, o BNDES, e ele vai sim abrir mão do controle, ele vai fazer a concessão, só que ele resolve, ele pega um respiro. Lembra que o governante, ele tem um horizonte de 4, no máximo de 8 anos. Então, o que a gente tem que evitar? Então, 0,1 é isso. A concessão por outorga, onde a gente não garante minimamente que aquele dinheiro proveniente da concessão não vá ser direcionado para o saneamento. Ponto 1. 0,1. 0,2, Percy. Tem um lugar aqui, tu conhece o Pará, Percy? Belém. Belém, né? Tem um lugar maravilhoso que eu estou lhe convidando, chamado Salinas. Salinas, na costa atlântica, e lá tem um condomínio, e tem várias situações como essa, que o cidadão, Percy, cava um poço, aí ele faz uma caixa d'água, e ele começa a vender, não só para aquele condomínio, para vários outros lugares. Então, essa é outra situação, para quem está nos assistindo, que é totalmente inadequada, que a gente tem que evitar, que é cada um por si, Deus por todos. Então, nós... Essa pessoa comercializa a água, professor, é isso? Perdão. Exatamente. O cidadão furou um poço e ele começa a vender a água daquele poço para uma casa, para um condomínio. Então, esse é o tipo de coisa que nós precisamos evitar, inclusive de denunciar. Então, meu amigo chegou, Paulo, está acontecendo isso no meu condomínio, rapaz. Primeiro, vamos ver se esse poço tem outorga. O poço não tinha outorga e acaba comprometendo várias outras frentes. Então, isso é um absurdo, né? Isso é absurdo. Absurdo. Então, isso acontece, direto. Só para deixar claro que... E aí, para poder voltar à tua fala, viu, Percy? A regulamentação que deveria ser do Estado, de novo, a gente não pode deixar de falar isso. Nós precisamos de um Estado brasileiro mais forte. Eu não estou dizendo maior, eu não estou dizendo menor. Para que ele cumpra o seu papel de regulação, por exemplo. Aí o que acontece? Enchem de pessoas que não tem nada a ver, aí não fiscaliza. Por exemplo, esse poço lá em Salinas. É isso. Então, é esse tipo de erro, que ele não está atendendo uma ou duas pessoas. O cara está comercializando um bem público, que é a água. Então, de novo, reforçando, a iniciativa privada é muito bem-vinda, só que nós precisamos saber o que nós não vamos fazer. Já dei o primeiro exemplo em relação ao outorga, que não garante dinheiro, o retorno ao saneamento, e a outra coisa, que é cada um por si, Deus por todos. Finalmente, essa questão da concessão. Na minha opinião, é isso. Vão ter lugares
onde a iniciativa privada, né, ela vai ser muito bem-vinda, onde a agilidade dela. Então, para alguns lugares, a concessão vai funcionar. Só que em alguns lugares, nenhuma empresa vai querer entrar. Aqui na Amazônia, tem muitos lugares isolados e pequenos. Qual é a empresa que vai entrar lá? Então, aí é aquela história. Eu vou querer ganhar dinheiro onde eu possa ganhar 1 milhão, onde eu vou poder ganhar R$1. Então, é esse tipo de balanço onde, ok, nós vamos fazendo edital, que a pessoa pega em tal lugar, só que, e aí eu me comprometo, meu segundo livro é sobre gestão de resíduos na Amazônia. A regra que vale para o Brasil, talvez não valha para a Amazônia. Olha o que eu estou comentando contigo. Porque a gente sabe que muitas coisas acontecem. Ontem, ela comentou que eu faço parte como voluntário, de uma associação chamada Amigos de Belém. Eu estava no Ministério Público, porque nós entramos com uma ação civil pública, porque não tem logística reversa de vidro. Aqui, no estado do Pará e na Amazônia inteira. Então, na lei, o papel é lindo, tem a logística reversa, já funciona a logística reversa em Minas, em São Paulo, em Brasília, onde tem um serviço maravilhoso de recuperação de vidro, só que aqui na Amazônia não é. Então, deixar as forças de mercado atuarem, é só olhar a nossa realidade para ver que não chega naturalmente. Então, nós precisamos, e eu precisava falar isso, de regras específicas para a Amazônia. Senão, minha amiga, não chega o serviço e não chega o que vai chegar primeiro para o Sul e Sudeste e para outras regiões do Brasil. Eu quero falar depois com vocês sobre a questão da possibilidade de consórcios, né? Que eu acho que esse é um tema também bem interessante dentro do marco. Mas, professor, o senhor está tocando num assunto que eu acho que vale a pena a gente dar uma... se o senhor puder esmiuçar um pouquinho mais para a gente. A legislação, então, ela está igual, nesse momento, ela é igual para todos, ou seja, as regras que vão valer para um município em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela vai valer para o município aqui, na Amazônia, seja ele de quantos habitantes forem, a quantidade é diferente. É isso? Quer dizer, a mesma coisa vai ter que ser igual para todos, mas a fiscalização ou a regulamentação vai ficar a cargo de cada município ou de cada estado, não vai haver uma obrigatoriedade de que seja cumprido, independente da quantidade de pessoas a serem atendidas na lei? A política nacional do meio ambiente, a política nacional do saneamento e o novo marco legal é uma lei nacional, portanto, ela é válida em todo o território nacional. Essa é a primeira resposta. E a segunda, o que eu estou comentando, é que não tem na lei, eu acho que nem caberia, uma especificidade para a questão da região amazônica. Isso não tem. Então, é isso que eu gostaria, e aí, repito, viu, no ar, não tem problema nenhum, vou procurar o PS, porque como ele bem falou anteriormente, nós precisamos qualificar o debate, porque nós não temos, né, nós não podemos dar o luxo de errar muito, porque a nossa situação de precariedade, ela é urgente. Então, pode ter certeza, viu, PS, que quando acabar, eu vou pegar meu telefone, vou enviar meu e-mail, porque tem muita coisa aí para a gente conversar, aprofundar e, principalmente, tirar do papel e colocar na prática. Porque eu acho que essa que é a questão, né, professor Paulo, Percy? Eu acho que a grande questão é essa, porque o objetivo, o que eu entendo, é que todos querem a mesma coisa, né? Mas essas especificidades aqui na Amazônia, ela é realmente um pouco complexa, porque é uma região grande, né, com dimensões continentais, e não é exagero nenhum. E aqui talvez a gente precise de uma atenção melhor, que aí não sei realmente, o senhor disse que talvez não seja o caso da lei especificar, mas era importante, porque tem que servir a todos, né? Só para falar, peço desculpa, nós não precisamos de cuidados especiais. Nós somos diferentes. Não. Sim. Nós somos diferentes e respeitar as diferenças. Então, nossos vazios demográficos, por conta de área de produção ambiental, de área indígena, isso é bom. Então, a partir das nossas características específicas, nós precisamos de regras que aprofundem e respeitem as características da região. O que eu ia dizer, professor, eu acho que entendo e concordo que a dimensão continental do Brasil torna o processo legislativo nacional muito complicado, porque tem que adequar
a realidade da Mata Atlântica, do sertão, da Amazônia, das diferentes Amazônias, né? Porque também não dá para achar que é tudo a mesma coisa, dentro da própria Amazônia existem aí particularidades muito específicas, mas o que eu acho também que é importante, e aí, dizendo assim, eu não sei se a lei precisa ser alterada, porque eu acho que o exemplo do Amapá foi muito, muito importante. Havia uma crítica à condição de algum operador se interessar para operar água e esgoto no estado da Amazônia, né? Eu acho que a licitação do Amapá, com uma concorrência bastante firme, foi um exemplo importante de que um processo bem estruturado dá resultado. Que eu acredito muito que é o que tende a acontecer com o estado do Pará, agora nesse contrato que o estado do Pará assinou com o BNDES para organizar a concessão de parte do serviço de saneamento, né? Claro que o processo está iniciando, os estudos estão iniciando para identificar qual é o melhor modelo, mas a gente acredita muito que daí vai sair um bom caminho para a solução do problema de esgotamento sanitário. Que nem eu brinquei outro dia, né? O governador Helder Barbalho quer levar a COP da Amazônia, a COP para a Amazônia, de clima, né? Não dá para levar a COP de clima para a Amazônia num estado que vai se manter com menos de 10% de esgoto tratado, né? Acho que o Pará tem que ter muita atenção a isso, né? Quer dizer, bom, eu vou chamar o mundo inteiro para discutir meio ambiente, vou discutir o clima e o esgoto não está nem coletado nas casas das pessoas, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa trazer para a pauta, né? Entendo que a questão da floresta é uma questão primordial, mas o meio ambiente urbano é fundamental também. Nós não podemos esquecer é a logística reversa, é isso, é aquilo e tal, mas não dá para olhar só para a floresta quando a gente fala de meio ambiente. Tem que olhar para o esgoto, para o resíduo, para a drenagem urbana, o que acontece no ambiente urbano. Até porque muito das disfunções no tratamento do ambiente urbano acabam comprometendo o ambiente da floresta. Quer dizer, acaba comprometendo, o esgoto vai para o rio, que vai para lá, que vai ter mortandade de peixe. Então, são coisas aí que eu acho que a gente precisa, e aí eu acho que, parabenizando mais uma vez o tema do programa, né, eu acho que a gente precisa botar na pauta. É um tema, Percy, que a gente já tem feito materiais escritos em audiovisual, porque a gente compreendeu aqui que realmente é um tema pouco falado e é um tema que a gente precisa realmente discutir de forma mais ampla, porque nos impacta a todos, né? Independente do que a gente tem de opinião a respeito dele. Bem, a gente está se encaminhando para o final do nosso primeiro episódio do nosso programa Ponto e Contraponto, mas eu queria conversar com vocês, eu queria que vocês falassem, o Percy primeiro eu gostaria, sobre essa possibilidade, com todo esse levantamento que o professor Paulo Pinho coloca aqui na discussão, das diferenças e das especificidades que a gente tem na Amazônia, e o senhor complementou, Percy, em todas as regiões do país, essa possibilidade de consórcios, né? Quer dizer, um município pequeno se junta com outro município pequeno, e aí me corrija se eu entendi errado, essa questão, se junta com outros municípios pequenos ali próximos, ou que sejam, enfim, que tenham condições e viabilidade, e podem formar um consórcio e contratar em conjunto isso. Se eu não me engano, já existe isso no Rio Grande do Sul, foi feito isso, eu não sei se tem em outros estados, mas você entende, Percy, que isso poderia ser uma alternativa a essa questão, a essa problemática desses municípios pequenos e um pouco mais distantes, digamos assim, de uma realidade de municípios grandes, né, que têm recursos maiores, para a gente conseguir realmente cumprir essas metas?
Eu acho que consórcio é a grande saída, né, para a gente viabilizar. A gente já viu que para fazer saneamento, a gente precisa de escala, né? Precisa de grupos regionais. Ou eu tenho uma cidade de um porte maior, que ela se resolve sozinha, mas eu preciso manter em pé aquilo que a gente chama de subsídio cruzado, né? Que é juntar municípios mais rentáveis com menos rentáveis para ir levando. Então, e eu acho, a gente entende que o consórcio, talvez esse seja uma das lacunas importantíssimas do novo marco de saneamento, que foi não reconhecer aí os consórcios como uma prestação regionalizada de serviço, né? E eu acho que esse é um ajuste urgente que a gente deve fazer na lei. Como é que é feito hoje? Como é que está na lei, PC? Não, hoje na lei existe a regionalização, né? Ou seja, em geral, os estados, os governos dos estados definem as regiões para prestação de serviço de saneamento. Ah, certo. Tá? Mas o que a gente acha que o estado definia assim, se eu abrir para o consórcio, nem sempre aquele município está se dando bem com aqueles prefeitos que o estado colocou numa região, entendeu? Entendi. Às vezes ele tem uma outra afinidade regional, por uma particularidade cultural, por uma particularidade geográfica, sei lá. Então, o que a gente entende é que o estado define regiões, ok, mas tem que permitir também que às vezes os municípios possam se agrupar e tomar a iniciativa, perfeito, independente daquilo que o governo do estado vai definir ou não como regiões. Perfeito. Como é que o senhor vê isso, professor Paulo? O senhor acha que isso poderia realmente ajustar nesse cumprimento? O senhor está mudo, né? Muito bem que existem várias Amazônias. Então, não existe a Amazônia. Então, existe estudo IBGE que tem mais de 800 subsistemas. Então, a minha escola, PC, é a escola alemã, onde tudo cabe desde que... Então, vamos fazer um projeto? Vamos. Quais são os cuidados que nós temos que ter para poder implementar aquele projeto? Feito esse preâmbulo, o que acontece é o seguinte, existem lugares da Amazônia, por exemplo, o Nordeste Paraense, que tem tudo a ver com consórcio. Só que grande parte da Amazônia não tem nem como te agrupar os vizinhos, porque nenhum município consegue se agrupar. Então, pensei, parece papo de filho caçula, né? Filho, mas não é. Né? Realmente a Amazônia ela precisa de um olhar diferenciado pela nossa diferença. Por conta disso, tem lugares que são isolados, onde a nossa logística ela é horrorosa. Então, a Amazônia já está, de certa forma, fora, né, da logística reversa da maioria, né, de algumas empresas do Brasil. Eu estou falando isso, estou pensando aqui especificamente nesse nosso desafio do vidro, de tirar o vidro que é produzido, que é consumido aqui na Amazônia, tirar da Amazônia para voltar para o ciclo produtivo. Só que tem outros detalhes. Então, respondendo a sua questão, tem lugares da Amazônia, já dei o exemplo, o Nordeste Paraense, a capital de Manaus, a capital do Amazonas, Manaus também. O Acre, né, tem alguns lugares, principalmente ao sul, mas também ao norte, poderiam ser feitos consórcios, mas grande parte da Amazônia, infelizmente, nós não teríamos como aproveitar essa economia de escala, porque o consórcio é isso, você aproveitar a escala de qualquer agrupamento. Só para exemplificar um pouquinho o que o senhor está dizendo, professor, essa semana, inclusive, nós recebemos aqui no nosso outro programa, nosso Pará Pode Mais, o prefeito da cidade de Cametá, e ele estava nos explicando exatamente um pouco dessa logística, né? Existe a sede do município e o município ali é contemplado com mais 150 ilhas, né? Então, assim, existe uma distância grande entre a sede do município e as vilas que vão compondo esse município, né? Talvez isso seja um pouco do que o senhor está comentando como exemplo. Bem, eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, a gente está chegando ao fim desse episódio, e mais uma vez eu quero agradecer imensamente, foi uma honra receber vocês aqui num nível de debate altíssimo, fazendo jus realmente ao objetivo que a gente tem com esse programa, que é trazer um ponto e um contraponto de pessoas que realmente entendem sobre o assunto e aceitam o diálogo e topam abranger um pouquinho as suas expectativas. Muito obrigada, então, professor Paulo Pinho, mais uma vez o senhor ter aceitado.
O senhor que tem sido um parceiro nosso aqui nesse canal também. Obrigada. Quero agradecer e faço minhas suas palavras. Parabéns, né, pela iniciativa do programa. E, Percy, foi um prazer, foi um privilégio, aprendi muito. E nós vamos continuar trocando essa bola, hein? Eu já estou te dando um oi aqui pelo WhatsApp. Obrigado, professor. Eu também eu queria agradecer, cumprimentar. Eu acho que o tema é pertinente, né? Acho que é fundamental uma atenção aí a esses estudos que o BNDES está começando com o Estado do Pará, né? Recomendo fortemente aí acompanhar isso. Eu acho que pode ser um caminho. Talvez não seja o único, mas pode ser um caminho importante. Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, né? Porque saneamento, a falta de esgoto, ela anda meio que por baixo da terra aí, né? Entendeu? Então, eu acho que quando a imprensa pauta esse assunto, é extremamente importante para trazer para a visibilidade mesmo um desafio da sociedade, né? Então, eu queria cumprimentar aí o tema e dizer que a honra é minha de poder participar com vocês aqui nesse programa. Muito obrigada, Percy Soares Neto. Muito obrigada mesmo, professor Paulo Pini, mais uma vez, por terem topado estar aqui com a gente nesse primeiro ponto e o contraponto. Com certeza, eu quero colocar aqui à disposição, tanto do professor Paulo Pini quanto do Percy Neto, as informações que vocês tiverem, puderem compartilhar com a gente. A gente abre aqui para vocês os nossos canais, a gente tem um canal aqui no YouTube, mas nós temos o nosso portal, temos as nossas redes sociais, e nós queremos estar junto com essas discussões para conseguir esclarecer a população a respeito disso. Então, muito obrigada a vocês dois por terem estado aqui com a gente hoje. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Bem, gente, eu quero agradecer imensamente por vocês terem ficado aqui com a gente até o final. Esse é um tema que é muito caro para todos nós, como tem que ser realmente, é o marco regulatório do saneamento. Isso vai impactar a nossa vida diariamente. Então, eu quero reforçar o pedido que eu te fiz desde lá do início. Assina aqui, te inscreve nesse canal, ativa as notificações, assim tu vai receber sempre a informação quando a gente colocar vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E para te manter bem informado, tu já sabes sempre, né, o nosso jornalpará.com.br. E para quem nos acompanhou também pelas plataformas de podcast, muito obrigada pela audiência. Comenta aí, segue a gente nas redes sociais também, dá as tuas sugestões. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a audiência por esse primeiro ponto e contraponto. Te espero até no próximo programa. Tchau.